Padre, eu vou colocar Nossa Senhora como ao concurso. Porque Nossa Senhora da Senhora é a mãe de Deus. Um santo de devoção e por quê? Ou se tem mais de um? Olha, eu sempre tive muita dificuldade, às vezes, de eleger um santo. Porque a vida dos santos na igreja é muito bonita, porque eles são, para nós, grandes exemplos de santidade, né? E talvez, assim, viveram a santidade no sentido mais próprio do que a santidade para nós, né? De não pensar naquele caminho de perfeição, mas de quem nunca desistiu de olhar para Deus, independente da situação que passava na vida, né? São testemunhos de perseverança. E assim conseguiram aperfeiçoar a vida aos poucos, um grande processo, né, de proximidade com Deus. E, então, eu nunca consegui ter muita devoção, é claro, né? A gente, na própria Igreja Católica, deixamos isso muito claro, né? A hiperdulia que nós temos a Nossa Senhora. Para não entender, hiperdulia é aquele sentimento de veneração máxima a quem nós poderemos dar, e que nós damos à Nossa Senhora, né? Agora, me inspiram muito duas pessoas que foram religiosas, né? Que lá ali mais ou menos na troca do primeiro para o segundo milênio. São Francisco, né? Que sempre foi uma pessoa muito, vamos dizer assim, que retratou Cristo de uma maneira muito exemplar na sua vida, e São Benedito. Acho que a história, acho que por de vez em quando gostar da cozinha. Você gosta? Gosto. Está na mesma congregação, em casa. Então, pois é. Os franciscanos ali ganham bastante. Então, São Benedito sempre me deu muito exemplo de humildade, sendo grande se fez pequeno. E a cozinha é um lugar que eu consigo sentir Deus. E aí, sempre que a gente está na cozinha, tem lá uma imagenzinha de São Benedito para olhar pelo pão, que nunca falte. E pão no sentido genérico da palavra, né? Porque o pão quer dizer o alimento, né? Mas, então, são grandes exemplos que eu tento ter uma certa admiração. Mas vamos dizer assim, mas não é nada muito exagerado, não. É apenas uma admiração. Tá vendo, produção? Acerta aí na escolha do baluarte. Lá, ele pegou São Francisco. Está ali ao fundo. Fui lá escolher. Eu perguntei, porque antes de eu falar isso, eu queria dizer... São Benedito é meu padrinho de batismo, viu? Tá na certidão de batismo dele, o nome da madrinha e padrinho, São Benedito. São Benedito. Rapaz, senhor tem um santo poderoso, padrinho. Cuidado comigo. Mas eu falo duas coisas, porque eu tenho... Quem convive comigo sabe disso. É a mesma coisa também, igual a ti. Eu não tenho uma devoção. Não. Até o pessoal às vezes brinca comigo. Mas você não é da paróquia Santa Rita? Então você tem que ser Santa Rita. E já estou lá há mais de 20 anos. Mas eu admiro e gosto muito, muito de ler a vida dos santos. Mas eu acho que você pega um pouquinho de cada um, em cada momento, o que cada um poderia significar. Então, eu acho isso assim, uma coisa muito, muito boa. E até, inclusive, Nossa Senhora, como o senhor explicou, a questão da epidulia. O Marcão sabe disso porque nós temos inúmeras denominações, dependendo das circunstâncias, para Nossa Senhora. E que não tem nada demais. Um é por causa do local que ela morava, o outro é por causa do local que ela nasceu. São títulos, né? São títulos que, de repente, poderia alguém chegar e falar o Padre Gabriel de Bonfim, o outro poderia falar o Gabriel do Cristo Redentor, o Gabriel... Então, quer dizer, seminarista, depende das circunstâncias. Mas a gente percebe que, às vezes, isso também é uma dificuldade na catequese para o próprio povo de Deus. Eu vou citar, por exemplo, vou contar uma piadinha aqui agora. Posso? Me permitam? Vamos lá. Quando nós fundamos a comunidade, então a gente rezava o rosário todo dia, de manhã. A gente conseguia, né? Ali, né, de manhãzinha, porque era pouquinha gente, poucos irmãos, poucos acolhidos. E então a gente rezava o texto, e a gente tinha a ladainha, né? A ladainha de todos os santos, né? E o diácono Luiz Cláudio brincava comigo e falava: essa ladainha não acaba, ele começa com Adão e vai indo. E é verdade, viu? A ladainha do irmão Francisco começava Abraão, com Adão. Não tinha Adão, não. Tinha Adão, sim. Abraão. O diácono Luiz Cláudio falava assim, eu fui lá, né? E lá na casa-mãe nós tínhamos um barracão onde era a capela, e era no contrapiso, bem rústico mesmo, bem grosso. Aí falou assim, terminou o terço da misericórdia, que era bem essa sequência, né? Isso. Terço da misericórdia, oração de ação de graças, oração a Cristo crucificado, aí ladainha de todos os santos. Aí o Luiz Cláudio falou que estava lá no fundo, assim, falou assim, vai terminar, né?
Que não era nem ladainha de todos os santos. O irmão falou assim, não, ladainha dos servos de Deus. Servos de Deus. Tipo. Aí tinha uma senhorinha, o diácono falou que uma senhorinha pegou, ajoelhou. Mas essa senhora, com quase 200 anos, ajoelhou. Eu vou ajoelhar também aqui. E disse que ajoelhou. Na hora que o irmão Francisco começou, Santo Adão, ele já se arrependeu. Isso é por conta, meu padre. Mas eu digo o seguinte, porque eu vou contar essa história, porque a gente sempre trouxe, e todo mundo sabe, o público com nós trabalhamos, são as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente as que estão em situação de rua. Uhum. E é claro que muitas delas nunca tiveram contato com o sagrado, muitas não são batizadas, muitas são de outras denominações que estão na casa. E nós acolhemos. E elas gostam desses momentos, por incrível que pareça, desses momentos de oração. Então, e a gente tinha, eu ganhei muitos do próprio seminário, as liturgias diárias. Então, a gente ensinava a fazer as laudes, fazer as vésperas. E ali tinha, quando tinha o santo do dia, que era para ler. E depois quando terminava, aí você falava, se era dia de São Benedito, rogai por nós. Né? Santa Luzia, rogai por nós, e assim vai e tal. E está lá um dia, e eles pediam para fazer. Eu não posso fazer para aprender. A gente deixava. Não, vou te ensinar que você faz isso, você faz isso, faz isso. E eles foram, tal. E aí teve um dia que um foi, e aí ele fez tudo, era a dedicação da Basílica de Latrão. A hora que ele terminou de ler, ele falou assim, dedicação da Basílica de Latrão, rogai por nós. Isso ainda é pouco. A gente fala, as pessoas não acreditam, mas a gente não pode jurar por Deus. Mas assim, eu juro que isso daí já aconteceu na comunidade. Que a gente reza o terço todos os dias em nossas casas e a gente limitou os santos. Nossa Senhora. Porque os santos dão o término de cada mistério, né? Porque terminava um mistério, ficava uma disputa. Quem sabia mais santo? Então a pessoa começava Santo Antônio, São José, São Padre Pio, e iam 5, 6, 10 santos. Não pode. Até que um dia teve um que pediu na intercessão de santos, Santo Antônio, povo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Santos Dumont. E falou Santos Dumont no terço. E o pior não é isso. O pior é que o povo que está lá, que o meu irmão fez isso. No automático. Não sabe, foi rogai por nós. Não, gente, aí não. Aí hoje nós limitamos. É esse. Não, eu brinco assim, eu peguei e falei, é o seguinte. Aí eu fui por Nossa Senhora, porque tinha uns que falavam também. No mesmo mistério, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aquela invocação de Fátima, a jaculatória menor de Fátima. E aí depois, então você fala, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Aí, Nossa Senhora da Glória. Mas não é a mesma, né? Aí eu peguei e falei, é o seguinte, a partir de hoje é só Maria concebida sem pecado. Pronto. Já está todas as Nossas Senhoras. Mas sabe que muita gente, inclusive, até as próprias outras denominações cristãs evangélicas, né, protestantes, eles talvez, nessa ingenuidade das pessoas, eles acabam esbarrando em argumentos que às vezes possam depois dizer, nossa, mas olha lá, como é que de Jesus falou uma vez, de Nossa Senhora falou 10. E aí a gente precisa realmente, às vezes... E é isso, gente. O culto a Maria é muito importante. Nós damos um privilégio na veneração a Maria, adoração só a Deus. Mas tem que ficar muito claro, Maria tem muitos títulos. E basta um, né? Para que ela seja invocada e está tudo certo. Minha mãe, ela faz coleção. O irmão Francisco já viu, né? Ela faz coleção de imagem. Eu falo que é coleção... que deixou de ser veneração, porque é uma questão, quando ela vê assim, um título de Nossa Senhora que ela não tem a imagem... A gente vai e compra. Ela tem mais de 200 imagens de título de Nossa Senhora separado, né? Mas com essa consciência que é a mesma pessoa. É colecionadora. É, colecionadora. Mas a gente já fica muito mais na questão do gosto pela arquitetura. Que nem, né? Nas igrejas mesmo, a gente nunca recomenda que tenha mais do que uma imagem de um santo. Mesmo santo. Exatamente para não mostrar... Porque a iconografia na igreja, tem que ficar muito claro, inclusive, para todo mundo que professa a fé católica e às vezes ouve algum tipo de argumentação no sentido, mas isso é idolatria ou não. A igreja não promove nenhum tipo de idolatria, porque a idolatria é substituição ao culto de Deus. Sim. Então, podem perceber, as imagens, elas sempre estão, principalmente depois do Concílio Vaticano II, as imagens estão lateralizadas, com o centro sempre sendo o Cristo crucificado, do qual nós celebramos o sacrifício na missa. E a iconografia na igreja tem um papel, que é o papel de ligação, como tudo que é religioso e simbólico. A imagem não é o santo que está ali, pelo contrário, ela é apenas uma referência
para nós pedirmos a santidade daquele que um dia viveu segundo a graça de Deus, né? Que sinal alcançou que a glória da representa. salvação. Então, assim, para nós tem que ter muita tranquilidade. Agora, é claro que tem em casa, às vezes, uma coleção, porque gosta da arquitetura, vai muito mais para o campo de tornar ali o nosso oratório um museu do que propriamente um centro de oração. Local de devoção. E é importante também, né? Eu, como assistente social, quando a gente vai fazer faculdade, a gente entra na parte de sociologia, né, cultura, história do povo. Então, às vezes, o pessoal critica essa questão de imagem, essa questão... Mas eu acho que também precisa olhar um pouco a cultura, né? Hoje nós temos, apesar de já termos falado da dificuldade, né, que a igreja não consegue acompanhar o ritmo do crescimento urbano, mas há anos atrás, e coloca menos de um século atrás, a nossa maior parte da população ela era rural e não tinha esse acesso fácil do padre, da missa, da celebração, né, de estar lá sempre. Então, o que a família tinha de figura do sagrado era aquele quadro de Santa Luzia. E eu falo Santa Luzia porque é uma devoção muito forte. Com os lírios atrás, o quadro azul com os lírios atrás. Exato. Né? Então, aquilo ali era a figura do sagrado. Não é que a pessoa adora aquela imagem, não é que a pessoa adora... Mas não tinha essa facilidade que temos hoje. Hoje, se você não consegue ir na igreja, você pega o celular e você assiste a missa. Né? Você quer conversar com o padre, você tem essa facilidade. Há 60 anos, 70 anos atrás, não tinha isso. E sabe que o caminho mais bonito para tudo isso é a catequese, porque uma catequese bem dada e bem feita por parte de quem está procurando, Sim. ela vai sempre abrir os horizontes para que a pessoa realmente viva a sua fé católica de maneira muito cristalina e transparente. Antigamente as pessoas não tinham condições de ter catequese como se tem hoje. Graças a Deus, hoje a igreja tem promovido catequese em todos os âmbitos, né? Desde do nascimento da criança, na catequese batismal, até mesmo no final da vida, quando a pessoa já se orientou e fala, olha, eu quero ser confirmado na fé cristã. Então, e aí depois ela vai carregar isso até a morte, né? Então, catequese é o caminho hoje para poder livrar de todas essas ignorâncias que às vezes muito tempo pairou na vida dos fiéis. E ignorância, digo assim, exatamente no sentido da palavra, falta de conhecimento, de um conhecimento mais apropriado. E principalmente para iluminar também, que a gente saiba as razões pelas quais nós temos fé, principalmente na devoção aos santos. Eu sou catequista batismal, né, da Pastoral do Batismo aqui em Batatais, na Paróquia São Sebastião. E quando veio as novas normativas, que é os encontros, que não seria um encontro só, pelo menos é assim que a gente age lá na paróquia, ficou aquela dúvida, né? Como ia ser, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda o batismo, como matrimônio, muitas vezes é muito mais um ato social, pelas partes que estão envolvidas ali, né, das que procuram, do que, de fato, o entendimento de sacramento. Mas como vem sendo bonito, e a gente pode testemunhar, que conforme a gente vem conversando, vem dando a catequese, vem ali com os pais, com os padrinhos, né, as pessoas vêm entendendo e depois dão continuidade na vida da igreja. Porque vem tendo essa oportunidade de uma melhor catequese a ser ofertada e também com um nível de entendimento maior para compreender, talvez, algumas coisas que era mistério para ela. Com certeza. A catequese é o caminho para a igreja, gente. Não tem volta. É um caminho sem volta e graças a Deus que seja assim. Graças a Deus que seja assim, porque eu acho assim, isso faz com que as pessoas tenham realmente uma fé genuína e não uma fé ingênua, como o senhor bem frisou. Uma fé madura, não é qualquer vento que leva. Tem raiz, né? Tem raiz, porque hoje, quando nós vemos... E uma preocupação que eu tenho, às vezes, quando se fala muito assim, porque tem muitos católicos deixando, se tornando... Não estou nem preocupado porque continuam cristãos, mas eu estou preocupado até que eles estão deixando, não estão virando nada. Não estão indo para lugar algum, porque se perderam justamente por esta falta de uma catequese sadia, saudável, e que a igreja oferece hoje. Graças a Deus, hoje nós temos essa possibilidade. Eu falo porque eu nasci no meio do mato. Né? Graças a Deus, eu tive uma mãe que era uma mulher de muita fé, embora ela não sabia nem escrever. E aí é o que eu digo, a importância dos ícones. Porque minha mãe foi catequizada pelos ícones. Por exemplo, da Paixão, ela sabia tudo por causa da Via Sacra. Porque ela ia olhando os quadros e ela ia memorizando o que significava cada um daquilo ali, já que ela não conseguia ler. E sabe que na Idade Média, a própria dimensão arquitetônica dos vitrais que foram criados, eles eram fenômenos educativos, né? Os vitrais. Dentre vários simbolismos, mas um deles era a questão de trazer educação para quem não sabia ler. Exatamente, tirando o campo que é da arte, mas tinha a questão... Se a gente pegar os livros didáticos de criança, é muito mais imagem, muito mais figura. Para quem, portanto, era analfabeto, que a maioria da população era, né? Sim.
a Bíblia se tornava estampada na imagem dos ícones que estavam nos vitrais das igrejas. Perfeito. Que é a comunicação rápida que hoje as próprias mídias hoje trazem a imagem, que é o que chama a atenção, aquilo que fala.